Graça e paz a todos. Gostaria de refletir um texto no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do seu versículo de número 21, que diz assim: É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual dentre nós, dentre esses dois, tem escolhido, para que tome parte nesse ministério apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Lançando sortes, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Meus irmãos, o texto que lemos mostra-nos acerca do momento em que Pedro se levanta da oração. O líder, chamado Pedro, ele tem uma inquietude que faz com que ele levante-se da oração. Que oração? A oração que eles estavam, o propósito designado pelo Mestre, que era não se ausentar de Jerusalém e esperar a promessa. Que promessa era essa? A promessa que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento era necessário para que eles pudessem testemunhar de Cristo. Esse revestimento era a preparação para o ministério. E nesse momento o líder Pedro ele está inquieto acerca da promessa do Salmo 109, que com a queda de Judas deveria se levantar outro apóstolo em seu lugar. Mas perceba que o momento não era esse. O momento não era dessa promessa de Salmo 109, mas sim da promessa que Joel profetizou. A promessa tem o seu tempo. Toda promessa tem o seu tempo certo. O momento era esperar. O momento não era tomar decisões. O momento era esperar a promessa, o revestimento, a preparação. Mas a inquietude do líder, chamado Pedro, traz alguns problemas. Por quê? Porque ele começa no versículo 21 a colocar alguns pormenores. Ele começa a colocar alguns regulamentos, podemos chamar regulamento interno de Pedro, para a consagração do novo apóstolo. E esses pormenores é que deveria ter andado com eles. Segundo, que deveria ser desde o tempo do batismo de Cristo até a ascensão aos céus. Teria que não somente ter andado com eles, mas também ter tido esse tempo do batismo até a ascensão de Cristo aos céus. E isso dá um grande problema lá na frente, pois todos nós sabemos que Atos capítulo 9, Jesus tem um encontro com Saulo no caminho de Damasco e levanta Saulo, ou melhor, Paulo, apóstolo. E na visão de Pedro, dá um embate muito grande. Pedro não aceita o apostolado de Paulo. E esse zelo do líder Pedro, por uma parte é bom, porque alguém chegar dizendo que Cristo o consagrou, daria um grande problema hoje em dia. Porém, a parte negativa é a exclusividade de Pedro, quando diz que tem que ter andado com os 12, que tem que ter tido determinado tempo para ser apóstolo. Esse é um grande problema que eu vejo. Não sei você que me ouve, que me assiste, mas esse é o grande problema. Perceba que nesse momento do cenáculo havia 120 pessoas, 10 vezes mais do que os 12 apóstolos, separados por Cristo. A igreja estava crescendo, mas na visão do Pedro, sem revestimento do alto, uma visão exclusivista, uma visão que mostra que a igreja não deveria crescer e não deveria ser levantado pessoas de fora, é totalmente diferente do discurso de Pedro no capítulo 2,
depois de ser revestido do alto. Eu gostaria que você refletisse acerca desse texto, acerca desse regulamento interno de Pedro sem o revestimento, acerca dessa atitude de Pedro sem o momento exato, pois o momento era de esperar, o momento era de orar, era de buscar a Deus. Perceba que eles escolhem Barsabás e Matias e lançam sorte. Veja que eles estão indecisos em quem deve ser levantado. Eles oram a Deus e diz para que Deus apontasse um dos dois. Veja que Deus já tinha determinado quem seria, que seria Paulo. Porém, Deus, mesmo já tendo determinado quem seria, Deus não intervém na atitude do líder. Deus não contraria. Porém, os propósitos de Deus já estão pré-estabelecidos. Ok? Então, existem muitos líderes que, devido à sua inquietude e sem o direcionamento do Espírito, eles estão escolhendo e consagrando pessoas por sorte, por conveniência, muitas das vezes, e não pelo Espírito. Isso é algo para a gente refletir. Que Deus abençoe.